A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Alerta Profético. No vídeo de hoje, gostaríamos de trazer para a nossa meditação uma porção de um texto bíblico que se encontra no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, a partir do verso 31, que diz o seguinte: E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o à parte, de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando seus olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais o proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se, sobremaneira diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o que me chama a atenção neste texto é exatamente essa região onde Jesus operou esse milagre da cura desse homem. Porque diz que era a região de Decápolis, que era um conjunto de 10 cidades. E é a segunda vez que Jesus foi a este local. Só que dessa segunda vez, que é o texto que lemos neste momento, mostra algo totalmente ao contrário do que aconteceu na primeira vez que Jesus foi lá. E se você ainda não se lembra do que aconteceu a primeira vez, vamos relembrar aqui. A primeira vez que Jesus foi em Decápolis, ele foi em uma cidade chamada Gadara. Com certeza agora você se lembrou. Quando falamos em Gadara, logo virá à sua mente, se você tem o hábito de ler a palavra de Deus, você vai se lembrar do endemoniado gadareno. Jesus então entra num barco, atravessa o mar para ir àquela cidade libertar aquele homem. E a prisão que aquele homem estava era uma prisão espiritual muito forte. E prova disso é que quando Jesus estava ali no barco, a caminho de Gadara, se levantou uma tempestade, um temporal, e Jesus repreendeu as águas. Isso chama atenção, porque ele repreendeu as águas. E quando aparece essa palavra na Bíblia, repreender, não se repreende objetos. Então, não tem como você repreender um objeto. Repreensão é de pessoa para pessoa. Então, quando fala que Jesus repreendeu as águas, é porque ele estava repreendendo uma pessoa maligna que estava atuando ali naquelas águas. E o texto que mostra a libertação do gadareno prova isso. Então, estão 2 capítulos atrás, aqui está no capítulo 5 de Marcos, que descreve isso, que quando Jesus chega ali em Gadara, o gadareno vem, possesso por espíritos malignos. Jesus então, vamos resumir aqui o texto, Jesus então expulsa os demônios, aqueles demônios vêm, se prostram diante de Jesus, e Jesus, ao expulsar, eles pedem permissão para entrar numa manada de porcos. Jesus permite que eles entrem na manada de porcos, e os porcos então agora, possessos de demônios, eles pulam de um precipício e caem no mar e morrem ali no mar. Então é a prova de que havia algo maligno naquelas águas, porque os espíritos malignos que estavam nos porcos retornaram para a origem deles, que estava naquelas águas que foram repreendidas por Jesus. Este é um outro assunto, não é o assunto do vídeo de hoje, e poderíamos tratar, se fôssemos falar sobre principados e potestades. Há um principado que atua nas águas chamado Leviatã, mas não vamos entrar nesse mérito hoje, neste vídeo. Se for do interesse, podemos falar em um outro vídeo. Mas o detalhe é que Jesus, então, ao fazer isso, ele é expulso de Gadara. Os donos dos porcos chegam e expulsam Jesus. Eles falam: olha, cadê os nossos porcos? Olha, foi o Senhor que fez isso. Olha, não queremos o Senhor daqui, vai embora. Então, o povo de Gadara, de Decápolis, fez uma escolha. Eles amaram mais os porcos, vamos falar em linguagem profética aqui. Se você é espiritual, vai entender. Eles amaram mais os porcos do que o cordeiro. Por causa dos porcos, expulsaram o cordeiro de Deus que estava ali. E essa escolha muita gente está fazendo hoje. Preferem mais os porcos do que o cordeiro. E foi a escolha que aquele povo fez. E a última palavra que Jesus ouviu ali foi: vai embora. Ele foi embora. Só que antes de ir embora,
aquele homem, o ex-endemoniado, ele chega diante de Jesus e pede a Jesus: olha, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu te acompanhar. E Jesus fala assim: não. E Jesus então dá uma missão para ele: vai agora para os seus, vai para a tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E a Bíblia diz então que aquele homem, ele agora vai por toda a região de Decápolis e testemunha a transformação que Jesus operou na vida dele. Jesus foi embora. E agora o texto que lemos mostra que Jesus, ao chegar mais uma vez agora, pela segunda vez na região de Decápolis, o comportamento da cidade foi outra. Olha só, a primeira vez ele ouviu: vai embora daqui, não queremos o Senhor aqui. Mas agora a Bíblia diz que as pessoas foram até ele, as pessoas rogaram a ele, clamaram a ele, pediram a ele misericórdia, pediram que ele manifestasse o seu poder para curar aquele homem surdo e mudo. O que fez a população daquela região mudar de ideia com respeito a Jesus? Sabe o que mudou, meus irmãos? Uma coisa mudou. Jesus deixou um missionário naquela cidade. Jesus deixou ali o ex-endemoniado gadareno. Uma vida que agora foi transformada. E o testemunho dele impactou toda aquela região. E aí nós podemos entender uma coisa: não existe salvação sem transformação. Existe um evangelho falsificado nos dias atuais que pregam outras coisas, que está voltado para o material, está voltado apenas para a prosperidade, mas não se fala sobre salvação, não se fala sobre céu, não se fala sobre santificação. Existe um evangelho materialista nos dias atuais, mas o verdadeiro evangelho, a verdadeira salvação, muda, transforma a vida do homem. Se a pessoa se diz evangélico, se diz cristão, mas não teve a sua vida transformada, se a pessoa se diz que é um cristão, mas ainda está preso aos vícios, está preso à mentira, ao engano, tem um caráter ainda que não foi transformado, é uma pessoa mau caráter, mesmo sendo cristã, é porque ainda não aconteceu a salvação na sua vida. Salvação tem duas etapas: é ato e processo. E o mais importante não é o ato, o mais importante é o processo da salvação. Muitas pessoas têm o ato da salvação: olha, levantam a mão e falam assim: eu quero aceitar Jesus. E acham que isso é suficiente, estou salvo. E continua a viver da mesma forma, continua sendo uma pessoa mentirosa, continua sendo uma pessoa que engana os outros, continua tendo um caráter duvidoso e acha que está salvo, acha que vai para o céu. Não podemos julgar, eu não tenho quem julgue, mas a palavra de Deus vai julgar estes atos. E nós vemos na palavra de Deus que a verdadeira salvação transforma o caráter do homem. E o que tem acontecido nos nossos dias é isso. Muitas pessoas acham que o ato da salvação, de aceitar a Jesus, de fazer parte de uma igreja, de ser membro de uma igreja, de ter carteirinha de membro, de carregar uma Bíblia, é suficiente para a salvação. Mas não é suficiente. A salvação real, verdadeira, é uma mudança de vida, é uma mudança de rumo, de pior para o melhor. É isso que Jesus faz. E é com tristeza, que eu me lembro de algumas pessoas. Eu particularmente posso dizer que as pessoas que mais tentaram me prejudicar nessa vida, infelizmente, me lembro com tristeza, com pesar, que são pessoas que se diziam cristãs, evangélicas, pessoas até mesmo com funções em suas denominações. Então, ou seja, houve apenas o ato da salvação, mas não houve uma transformação. Pessoas que continuaram com o caráter ainda não transformado, um caráter ruim, um caráter que ainda não foi redimido pelo sangue de Cristo. Então, é necessário haver uma transformação. A evidência da salvação na vida da pessoa não é ser membro de uma igreja, não é participar de todas as reuniões da igreja. A evidência é uma vida transformada. Meus irmãos, e o que mudou? Nós vemos então nesse texto que o que mudou na região de Decápolis, o que impactou aquela região, foi exatamente o testemunho desse homem. E nós vemos então nesse texto o poder de um testemunho. Um bom testemunho, irmãos, tem um poder maravilhoso de impactar positivamente as pessoas.
E o que está acontecendo hoje é que as igrejas não estão crescendo, as igrejas estão inchando de pessoas que não tiveram ainda o caráter transformado. E é por isso que tantos escândalos têm surgido, têm brotado no meio evangélico, porque pessoas ainda não foram transformadas, não tiveram uma verdadeira experiência de salvação. Então esse texto para a nossa reflexão, para que eu possa refletir, para que eu possa meditar. Será que realmente houve uma transformação na minha vida? Será que eu tenho permitido que o Espírito Santo trabalhe a minha vida? Será que eu tenho permitido que o Espírito Santo molde o meu caráter? Se você fez essas perguntas para você mesmo e viu que realmente ainda há falhas, ainda há tempo. Jesus ainda não voltou, o arrebatamento ainda não aconteceu. Então ainda há tempo de restaurar o altar, ainda há tempo de reconstruir os muros na presença do Senhor. E quando Jesus agora ele cura aquele homem, Jesus não estava curando só um homem, Jesus estava curando aquela região, porque ele cura um homem surdo. Então isso é profético, porque aquela região era uma região que não ouvia a palavra de Deus, mas agora passa a ser uma região que ouvia a palavra de Deus. E a Bíblia fala que o Senhor, então, vamos conferir o versículo aqui, que diz que, e logo, versículo 35, e logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então, meus irmãos, primeiro Jesus curou os ouvidos. Então ele curou os ouvidos, porque a importância de ouvir a palavra. Depois que os ouvidos foram curados, é que ele pode falar perfeitamente. Ou seja, só pode falar de Deus, só pode testemunhar de Deus quem ouve a palavra de Deus. Quem deixa a palavra entrar pelos seus ouvidos e cair no seu coração e moldar os seus atos, o seu caráter. Então, a partir do momento que uma pessoa ouve e pratica a palavra de Deus, ela fala perfeitamente. Você só vai falar perfeitamente da forma que agrada a Deus se você primeiro ouvir a palavra e colocar em prática. Amém? Que o Senhor possa te abençoar. Este é o vídeo de hoje. Chegamos assim ao final desse vídeo, querendo fazer aquele pedido tão importante para que você deixe aí o seu like, o seu joinha do nosso vídeo. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ao se inscrever vai aparecer o sininho de notificação, você clica em cima do sininho, que aí todas as vezes que colocarmos um vídeo novo, o YouTube vai estar te avisando. Fiquem com Deus, um grande abraço, a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar você, sua família e sua casa. Até o próximo vídeo.